Olá, querido povo de Deus, filhos e filhas, nós estamos na série Fortalecer na Fé. E eu quero, antes de mais nada, dizer que bom que você está acompanhando essas catequeses e obrigado pelos comentários. Eu tenho visto muitos comentários, muitas perguntas, estou vendo oportunamente como irei respondê-las e mais quero pedir ainda que você fale para os amigos. Fazer esta catequese permanente é muito importante. Um aprofundamento na fé, conhecer as coisas que se referem a Deus, se refere à nossa doutrina católica, é muito importante. Você percebe que toda catequese é baseada na palavra de Deus, no catecismo da nossa igreja. E digo, espero que você mande para os seus amigos o link e eu tenho dito de uma forma bastante descontraída que faça como um podcast. Você está ali trabalhando, fazendo a comida, lavando louça, lavando roupa, você está dirigindo, você, homem de Deus, que está aí fazendo alguma atividade física, material, ligue o rádio, ligue o seu celular e deixe rolar, porque não é um recurso audiovisual. Mais do que isso, é você escutar e passa rápido. São 20 minutos, no máximo 30 minutos, quando muito. Então, crie o hábito de semanalmente acompanhar as nossas catequeses. E desejo um bom aprofundamento. Hoje nós vamos falar sobre as obras de misericórdia corporais. O próximo serão as obras de misericórdia espirituais. São distintas, mas fazem parte de uma mesma temática. Pois bem, falar de misericórdia não é discorrer sobre um sentimento abstrato ou uma passividade diante da dor alheia. Pelo contrário, a misericórdia cristã é essencialmente ativa. Ela é o momento de saída de si mesmo para ir ao encontro da necessidade concreta do próximo. As 7 obras de misericórdia corporais, eu diria que são o alfabeto da caridade. Isso mesmo, o ABC da caridade. São gestos simples, mas gestos profundos, pelos quais tocamos a carne de Cristo no irmão que sofre. Vamos lá. Ter misericórdia não é ter pena, mas ter compaixão ativa e solidária que se traduz em cuidado concreto com a necessidade física, espiritual e material do outro, ajudando-o a recuperar sua dignidade e sua vida. É o momento de transformarmos a nossa fé em socorro real, reconhecendo que cada pequena ação tem um valor de eternidade. Lindo, né? Misericórdia é ter coração para a miséria do outro. Vamos olhar para Jesus. Jesus, que é o modelo, o exemplo para todos nós, nos ensina que o que fizermos aos menores, a Ele o fazemos. Gostaria de citar que na Bíblia a base das obras de misericórdia corporais
está em Mateus, capítulo 25, versículo 31 a 40. Me permita ler para você. Quando o Filho do Homem voltar na sua glória, e todos os anjos com ele, se sentará no seu trono glorioso. Todas as nações se reunirão diante dele, e ele separará um dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então, o rei dirá aos que estão à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Por quê? Tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era peregrino e me acolhestes. Nu e me vestistes. Enfermo e me visitastes. Estava na prisão e viestes a mim. Os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos peregrino e te acolhemos, nu e te vestimos? Quando foi que te vimos enfermo ou na prisão e te fomos visitar? Responderá o rei: Em verdade, eu vos declaro, todas as vezes que fizestes isto a um desses meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes. Ele se voltará em seguida para os que estão à sua esquerda e lhes dirá: Retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, destinado ao demônio e aos anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede, não me destes de beber, era peregrino e não me acolhestes, nu e não me vestistes, enfermo e na prisão e não me visitastes. Também estes lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, peregrino, nu, enfermo ou na prisão e não te socorremos? E ele responderá: Em verdade, eu vos declaro, todas as vezes que deixasses de fazer isso a um dos pequeninos, foi a mim que o deixasses de fazer. E estes irão para o castigo eterno, e os justos para a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Você acabou de ouvir a proclamação deste texto, e ele é importantíssimo para a catequese de hoje. Eu repito, Mateus, capítulo 25, do versículo 31 a 40. Quais são os pontos principais de cada obra? Vamos, uma por uma, enumerá-las. Primeiro, dar de comer a quem tem fome. É a primeira obra de misericórdia corporal. Mais que distribuir alimento, é repartir o pão e buscar políticas que combatam a causa da fome. Dai-lhes vós mesmos de comer. Lembra que Jesus disse isso claramente na multiplicação dos pães? Esta é a primeira obra de misericórdia. Segunda, dar de beber a quem tem sede. Refere-se tanto a oferecer água quanto a cuidar da vida, evitando desperdícios e sendo solidário com quem não tem acesso ao básico. Quero chamar a atenção de algo muito atual.
combater o desperdício de água, como ato de consciência cristã e também ecológica, além de saciar a sede de justiça dos que sofrem com a seca. Terceira obra de misericórdia: dar abrigo aos peregrinos. Repito, dar abrigo aos peregrinos, que significa acolher quem não tem onde ficar. Hoje, isso pode acontecer por meio de apoio às casas de acolhida, ajuda a pessoas em situação de rua ou migrantes, que cada vez mais se faz presente no mundo e também no Brasil, sempre com prudência e, claro, caridade. A quarta obra de misericórdia corporal é vestir os nus. Como entender isto? É ajudar quem não tem o necessário para viver com dignidade. Mais que doar roupas, também é uma obra de misericórdia. Mas mais do que isso, é partilhar com respeito, evitando humilhar e oferecendo o que realmente pode servir ao outro, evitando que a caridade seja apenas um descarte de nossas coisas inúteis. Quinta obra de misericórdia: assistir os enfermos. Isto significa estar presente na fragilidade. Consiste em cuidar dos doentes, seja com ajuda material, uma visita e presença. Muitas vezes, o mais importante é estar ao lado, levando conforto e esperança. Começa no cuidado com os idosos e doentes da própria família. Sexta obra de misericórdia: visitar os presidiários. Não esquecer aqueles que estão privados de liberdade. Essa obra inclui também apoiar suas famílias, porque elas sofrem, viu? Quantas vezes no rádio eu atendo uma mãe, um pai, um irmão que tem alguém na família que está preso. Não vem aqui o caso fazer juízo de valor, condenar, mas apoiar, acolher, dar à família consolo, orientação e lembrando que todos são dignos de misericórdia. Por fim, a sétima obra de misericórdia. Qual é? Enterrar os mortos. Sabia disso? Respeitar o corpo, que foi templo do Espírito Santo, oferecendo uma despedida digna e rezando pelos falecidos. Eu gostaria aqui de abrir um parênteses e fazer uma pergunta. Você lembra de encomendar missas pelos seus falecidos? Qual a última vez que o fez? Um segundo ponto. Se acostume, exercite rezar pelas almas do purgatório. Reze. É muito importante que rezemos por elas. Às vezes, uma frase, uma oração tão simples que Nossa Senhora ensinou. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Esta, você sabe, é tão curta, mas tão valiosa. É sem dúvida um ato de caridade, com o falecido pela oração e com os familiares pelo consolo. A Igreja nos ensina no Catecismo, e faço questão de citar
ler. Você, se quiser aprofundar, e eu tenho percebido que muitos catequistas estão fazendo, acompanhando, aprofundando a sua fé com esta catequese aqui no YouTube Padre Manzotti. Por isso eu digo o número, para que depois facilite a sua consulta. Catecismo da Igreja Católica, 2447. Diz assim: as obras de misericórdia são ações caritativas pelas quais socorremos o próximo em suas necessidades corporais e espirituais. Instruir, aconselhar, nós falaremos depois. Estes gestos, a esmola dada aos pobres, é um dos principais testemunhos da caridade fraterna e uma prática de justiça que agrada a Deus. Catecismo da Igreja Católica, 2447. Vou repetir, porque às vezes a pessoa diz assim: a esmola perdeu o sentido. O Papa Leão XIV, quando foi falar sobre a Quaresma, ele falou sobre isso. Entre estes, vamos lá, entre estes gestos, a esmola, preste atenção, dada aos pobres, é um dos principais testemunhos da caridade fraterna e uma prática de justiça que agrada a Deus. Praticar as obras de misericórdia corporais é, em última análise, preparar o nosso próprio julgamento final. E você escutou isso no Evangelho proclamado. Como o Senhor nos alertou, seremos questionados. Quanto rezamos? Ou quanto sabíamos sobre o sofrimento? Mas seremos questionados sobre o quanto amamos e servimos na prática. Cada copo de água oferecido, cada visita feita ao enfermo, cada gesto de acolhida aos desamparados deixa no mundo um rastro da luz de Deus. Vamos rezar? Diante deste desafio, deste apelo, de praticarmos as obras de misericórdia corporal, rezemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai Santo, ensinai-nos a ser misericordiosos, como vós sois misericordioso. Arranca de nosso coração toda indiferença e dá-nos um olhar atento para reconhecer o vosso Filho em todos os que sofrem. Concede-nos a graça de não fechar as mãos nem o coração, mas de partilhar o pão, o cuidado, o tempo, o amor. Purifica, Senhor, nossas intenções, para que nossas obras não sejam vaidade, mas expressão sincera de uma fé viva e comprometida. Faz de nós instrumentos da vossa misericórdia no mundo, para que, servindo aos irmãos, sirvamos a vós. Amém. E aí, você gostou desta catequese? As obras de misericórdia corporais. Então, claro, comente aqui comigo, faça os seus questionamentos, mas indique para um amigo, para uma amiga. É importante aprofundar este conteúdo maravilhoso de nossa fé e, principalmente,
algo que Jesus nos alertou tanto. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Pio, Nossa Senhora do Carmo, pelos méritos das Santas Chagas, Deus os abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a próxima catequese. Evangelizar é preciso. Curtiu esse vídeo? Então se inscreva no canal e envie para o seu amigo ou familiar que precisa de conselhos espirituais. Evangelizar é preciso.